Olá, meus irmãos, quem está falando aqui é o pastor Alex Wander. Venho falar com você aqui um instante. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se. Não esqueça de deixar o seu like de gostei. Também compartilha os nossos vídeos. Também ative o sininho de notificação para que todas as vezes que nós postar os vídeos você possa ser notificado. Comente, vá lá no comentário, comente o vídeo, comente a pregação. E que Deus abençoe ricamente a todos vocês em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu quero saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é o vosso irmão em Cristo, presbítero irmão Cleverton Santos. Uma alegria mais uma vez chegar na presença de Deus. Minha saudação aos pastores, aos amigos, aos irmãos, à igreja de Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu quero abordar um assunto sobre a fé grande que nós podemos entender para exercer na nossa vida. E nós encontramos no texto, segundo escreveu o evangelista Mateus, capítulo de número 15, e versículo de número 21 ao número 28. E eu quero me ater na palavra de Deus, dizendo para os irmãos entenderem o contexto da palavra de Deus. E partindo Jesus dali, retirou-se para os lados das terras de Tiro e de Sidom. Eis que uma mulher cananeia ou Ciro-fenício, como diz no Evangelho de Marcos, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está miseravelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe, dizendo: despede, manda ela embora, pois vem clamando, gritando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E ela, porém, veio e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E então ele respondeu e disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. E ela, contudo, respondeu: sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Glória a Deus. Meus queridos e amados irmãos, quando nós adentramos a ler e nos atermos à palavra de Deus, nós vamos encontrar uma diversidade de textos bíblicos na palavra de Deus, no Antigo e Novo Testamento, nos falando sobre a fé, episódios de fé, passagens que nos mostram a fé dos patriarcas, a fé dos profetas, a fé de um reino, de um rei, de um moço, de uma moça, de um sacerdote, de uma nação. E o Novo Testamento nos mostra vários textos, versículos, passagens, como os irmãos queiram, que falam sobre a fé. A Bíblia ela é muito rica neste assunto, que ele é tão profundo e ele é tão maravilhoso. E dentro deste contexto, deste capítulo de número 15 e verso de número 21 ao 28, nós achamos a história que traz uma narrativa muito grande a nossas vidas, meus amados irmãos. E dentro desta palavra, que ela é tão maravilhosa,
meus amados irmãos, nós vamos observar alguns pontos que o escritor, o evangelista Mateus, ele nos proporciona algumas informações. Primeira informação que nós encontramos sobre a mulher Ciro-fenícia, ou a mulher cananeia, a mulher cananita, é que, segundo a lei mosaica, nós vamos encontrar no Pentateuco, no capítulo de número 23 e versículo de número 3 de Deuteronômio, que nos diz assim, para nós entendermos: nenhum amonita ou moabita entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor eternamente. Meus amados e queridos irmãos, havia uma proibição pela lei de que uma mulher estrangeira ela pudesse se aproximar de uma congregação ou frequentar de uma congregação judaica, de um judeu, ou até mesmo ter um contato. Mas esta mulher, amados irmãos, aonde Jesus passava, os milagres aconteciam e a fé, a confiança, a esperança do povo, ela se propagava pelos feitos do Senhor. E por certo, historicamente, amados irmãos, esta mulher ouvira falar de Jesus, e ela, como uma mãe, ou até mesmo um pai, quando está com um filho em uma situação que com certeza aqui nesse texto nos mostra claramente que era uma situação espiritual, diferente de problemas psiquiátricos, emocionais, era uma situação espiritual, um pai e uma mãe, ele faz de tudo para que ver o seu filho estar bem, estar curado, receber, né, uma libertação, um milagre. E aquela mulher, ela toma uma posição de fé, uma fé tão grande que ela, na minha tradução desta Bíblia, que eu estou em outras traduções, tem algumas traduções diferentes, mas eu peguei esta tradução, essa mulher, ela chega a dizer assim: Senhor, Filho de Davi. Ela reconhece Jesus como Senhor, Filho de Davi, da descendência real, que tinha poder, tem poder, autoridade e autonomia. Tem compaixão de mim. Ela quis dizer: Jesus, coloca-te em meu lugar. Ter compaixão é se colocar no lugar do próximo. Compaixão e misericórdia são duas coisas diferentes. Mas a compaixão, simplificando aos irmãos, é se colocar no lugar daquele que está sofrendo, se condoer, sentir a dor, a aflição, se colocar no lugar da dificuldade que o outro está passando. E ela não pediu pela filha: tem compaixão de mim. E depois ela diz, segunda coisa que nós aprendemos: minha filha está miseravelmente endemoniada, nesta minha tradução, perturbada, possessa. Meus amados e queridos irmãos, segunda coisa, que esta mulher com a fé gigantesca, vamos dizer assim, esta fé tão grande, esta proposta de fé no seu coração, na sua vida, ela reconhece o que a filha estava passando. Minha filha está miseravelmente endemoniada, perturbada, moribunda. Este é um dos fundamentos que nós temos que entender, meus amados irmãos, para nós chegarmos a termos vitória nas nossas vidas. E quando, meus irmãos, esta mulher, ela reconhece o que a filha estava passando. A paz
há mães, amados irmãos, que para obter a vitória para a sua vida, para a sua família, para os seus filhos, tem que reconhecer realmente o que o seu filho está passando, o que a sua filha está passando. E aquela mulher ainda, que era uma mulher estrangeira, sírio-fenício, cananeia, cananita, de outras regiões, não fazia parte, né, do povo judeu, mas através dos feitos de Jesus, que se propagava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, né, ela foi absolvendo e assentando no seu coração e alimentando a fé, a esperança, a confiança e a convicção de que sua filha recebera o milagre da parte do Senhor. E aquela mulher, amados irmãos, ela encontrou uma resistência, mas quando alguém tem uma fé linkada, uma fé balizada, uma fé, amados irmãos, grande, como fala nesse contexto, porque a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir ele vem da palavra de Deus. Está onde? Está lá em Romanos capítulo 10 e versículo 17, que diz: assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Deus. Talvez a pregação eram os testemunhos que aquela mulher ouvira dos milagres de Jesus. E a fé daquela mulher, ela foi aumentando, ela foi crescendo, era uma fé crescente, amados irmãos, a ponto dela ir ao encontro do Senhor, sabendo que pela lei ela poderia ser julgada, subjugada. E os próprios discípulos, eles disseram: Senhor, esta mulher, ela vem gritando atrás de nós, despede ela, manda embora, ela não faz parte do nosso grupo. Jesus vira e diz assim: não, eu não fui enviado só por judeus, mas eu fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher, ela chega e ela adora ao Senhor e diz: socorre-me. A palavra adoração também, amados irmãos, ela está linkada à fé. A adoração é nos despir de nós, de qualquer coisa que nós venhamos a ter. Ela se despiu de si em prol da sua filha. E ela chega com o coração quebrantado, um coração contrito, e diz: Senhor, socorre-me. Quando chegamos, amados irmãos, na presença de Deus, e Deus é tão maravilhoso, podemos chegar de uma forma simples e dizer: Senhor, socorre-me. Porque eu cheguei em todas as minhas limitações, usei todos os meus recursos, eu fiz tudo que humanamente eu poderia fazer. E aquela mulher aqui dizendo em outras palavras: Senhor, eu dependo exclusivamente, somente do Senhor. A atenção do Senhor voltou-se, meus irmãos, para aquela mulher, e Jesus põe aquela mulher à prova, dizendo para ela que não era bom tomar o pão dos filhos e lançar os cachorrinhos, mas ela traz uma resposta muito sucinta: sim, Senhor, mas porém os cachorrinhos também comem das migalhas, dos pedacinhos que caem da mesa do seu Senhor. E Jesus, ele responde para aquela mulher algo muito lindo, muito extraordinário, porque Jesus estava vendo não somente aquilo que estava acontecendo exteriormente, mas Jesus estava, como ele está na tua vida, meu irmão, minha irmã, meus queridos amigos, igreja do Senhor, povo de Deus. Jesus não somente enxerga o que está ao teu redor, ao exterior, mas ele enxerga o que está acontecendo interiormente. E ele diz assim: ó mulher, grande é a tua fé,
Faça-se contigo como tu queres. Jesus delegou uma palavra de poder para a vida daquela mulher, amados irmãos, que ela viesse a exercer. Jesus quis dizer assim, olha, exerce a tua fé como tu queres. Esta fé, ela é o gatilho, ela é a chave para a tua filha ser liberta. Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E a Bíblia diz, e na parte B do versículo, que desde aquela hora, aquele momento, a sua filha ficou sã, a sua filha ficou curada, a sua filha ficou liberta, a sua filha ficou transformada. Talvez, amados e queridos irmãos, você está passando um momento delicado na tua vida. Meu irmão está passando, ou minha irmã, um momento delicado na tua vida. Uma situação com teu filho, com a tua filha, dentro da tua casa, no teu relacionamento, eu não sei, mas o Senhor o sabe, porque o Senhor sabia e o Senhor sabe o que estava acontecendo na vida daquela mulher e sabe o que está acontecendo na tua vida. Mas exerça a tua fé. Não deixe as barreiras ficarem entre você, como ficou. As barreiras tentaram se levantar até mesmo através dos discípulos, mas aquela mulher continuou dizendo, Senhor, filho de Davi, tenha compaixão, tenha misericórdia de mim, socorre-me. E aquela mulher, ela transpôs as barreiras das dificuldades com uma fé que ela tinha alicerçada através do ouvir dos milagres, do ouvir da palavra de Deus na sua vida. E foi através da fé daquela mulher que a filha ficou curada. Talvez não é com teu filho, com a tua casa, está tudo bem, louvado seja Deus por isso. Mas exerça a grandeza da tua fé. Porque há muitos tipos de fé que a Bíblia nos mostra. Mas esta fé aqui é uma fé que ela transpõe as dificuldades, os limites humanos e entra aonde muitas vezes o diagnóstico, as condições humanas, recursos humanos, tratamentos humanos, situações humanas não podem. Esta fé é uma fé que ela exerce milagres para a minha e para a tua vida. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te dê vitória neste dia, neste momento, para a tua vida, para a tua família. Que a paz de Deus e a comunhão do Espírito Santo, meus queridos e amados irmãos, seja com você, com a tua vida e com a tua família. E não esqueça, grande é a tua fé em nome de Jesus.